Glória a Deus, que período poderoso de busca por Deus, um período de fé, de milagres, de transformação. Sabe, nós vimos falando que Deus ele é tão poderoso, Deus é tão, sabe, tão sábio, que a palavra de Deus ela faz tudo se encaixar na nossa vida. Por exemplo, o amor de Deus ele é incondicional e ele nos alcança, mas o amor de Deus também é sacrificial. Eu preciso renunciar àquilo que eu quero para viver o que Deus quer. A Bíblia diz em 1 Coríntios, em 1 João, no capítulo 5, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos dará. A Bíblia fala que nós temos que, sabe, manter esse relacionamento com Deus. A Bíblia fala que, até nos orienta que se ouvirmos a voz dEle, se atentamente nós ouvirmos a voz dEle e estivermos dispostos, nós vamos comer o bem dessa terra. Sabe? Deus tem um propósito maior em toda a promessa que Ele te faz. Quando Deus faz uma promessa para você, uma das maneiras de você identificar também é que essa promessa não vai beneficiar só você. Essa promessa vai beneficiar o reino de Deus e vai beneficiar outras pessoas. Sabe? Talvez Deus te fez uma promessa e Deus confirmou já com você e você se esqueceu. Se você se esqueceu dessa promessa, você se esqueceu de algo que Deus te prometeu, essa é uma palavra aqui para você. Deus te trouxe aqui para falar com você, para falar que Ele se lembra e Ele também vai fazer você se lembrar. A Bíblia diz sobre trazer à memória as promessas, trazer à memória aquilo que dá esperança. E eu ia falando com vocês sobre a importância de ouvir fé e também falar pela fé. E ter um alinhamento da promessa de Deus, da vontade de Deus com a nossa vontade, através de declarar a palavra, né? De meditar na palavra e falar a palavra. A palavra meditação, ela quer dizer isso, não só de ouvir e pensar, mas a palavra meditação quer dizer de recitar, de falar a palavra de Deus. Sabe? Pegue aquele versículo que Deus te deu, ou pegue aquela palavra que Deus te revelou, que confirmou também através de alguém, e coloque essa palavra na sua boca, até o seu coração começar a crer. Eu creio que milagres vão acontecer na sua vida. Sua família será salva. Você vai, sabe, desfrutar da proteção e da bênção de Deus até o último dia de vida seu aqui na terra. Agora, a Bíblia diz aqui em Tiago, capítulo 2, versículo 17, sobre uma coisa muito prática, né? Nós precisamos tomar decisões, né? Nós precisamos tomar decisões, muitas vezes, como se a promessa já tivesse cumprida. Escute bem, muitas vezes Deus vai testar a nossa fé, sabe? A Bíblia diz na multiplicação dos pães e peixes, em João, no capítulo 6, que Jesus, ele fez uma pergunta para Filipe. Mas Jesus fez uma pergunta não porque ele não sabia a resposta. Ele fez a pergunta porque ele queria testar. Ele queria testar Filipe, né? Então, escute bem. Muitas vezes Deus permite a gente chegar em situações que parece que nós estamos encurralados, né? Parece que não vai acontecer. Mas esses momentos são momentos cruciais, que você precisa se lembrar do que Deus falou. Por quê? Porque Deus não muda de ideia. E se Deus falou, vai acontecer. Aqui em Tiago, no capítulo 2, versículo 17, a Bíblia diz: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Então, escute bem. Você não pode depender do que você sente. Você não pode depender de circunstâncias. Você não pode depender de opiniões. Conselhos são muito bons, né? Mas você não pode depender de algo, né? Da sua própria emoção ou da fala de alguém para confiar em Deus. Você está vendo? Você não pode depender apenas do que você sente ou do que você acha ou da fala de alguém. Mas você precisa agir com a confiança em Deus. Você está vendo aqui Tiago 2,17 dizendo que a fé, se não tiver obras, é morta. Sabe? Então, a sua fé, ela só vai mudar circunstâncias se ela tiver obras. Eu lembro de um amigo que
havia um decreto médico sobre ele, dizendo que ele não podia ter filhos. Mas quando ele recebeu uma palavra, mais uma palavra ali, ele comprou um carrinho de bebê e colocou em cima do guarda-roupa. Hoje já está no terceiro ou no quarto filho, né? Quarto filho já. Então escuta bem, Deus honra a fé, e tudo que não vem pela fé é pecado. Então, tem pessoas que tomam decisões de estar com alguém por medo de ficar sozinho. Tem pessoas que tomam decisões de estar em determinado trabalho com medo de ter falta. Está errado. Você está ouvindo? Você só toma a decisão de estar com alguém se você tem fé que Deus está com você nessa decisão de estar com alguém, e se você tem fé que aquela pessoa é de Deus para a sua vida. Você está vendo? Você só entra em um novo projeto, você só entra em um novo trabalho, se você tem fé que Deus está te orientando para isso, se Deus já falou com você sobre isso, se você tem fé que aquilo vai dar certo. Você está vendo? Então, escuta bem. Perseverar é crucial, porque mesmo quando os resultados não são imediatos, mesmo quando as coisas não acontecem rapidamente, nós precisamos ficar firmes naquilo que Deus falou. Porque se Deus falou, já existe. Se Deus falou, Ele não muda de opinião. E Ele vai fazer, Ele vai operar de uma maneira muito poderosa na sua vida. Vamos orar? E hoje nós estamos aqui nesse tempo especial de oração e de fé. E eu sei que Deus está agindo na sua vida. Pai, no nome de Jesus, eu oro por cada um que está aqui, que talvez está enfrentando um tempo de inconstância na sua fé. Mas a sua palavra nos mostra que nós precisamos tomar decisões pela fé. Nós precisamos ter obras dessa fé. A tua palavra nos ensina a não nos depender da nossa emoção, do que a gente sente ou das circunstâncias, ou até da fala de alguém. Mas a sua palavra nos ensina a agir com confiança e ficar firme naquilo que o Senhor nos falou. Pai, nós recebemos a tua justiça, a tua justificação, o teu sangue que está sobre nós, e nós sabemos também que o Senhor tem um propósito, uma missão de estarmos vivos aqui nessa terra. Então, eu peço que o Senhor, de uma maneira poderosa agora, venha agir na mente de cada um, trazendo à existência as palavras, trazendo à memória o que dá esperança, aquelas palavras que já foram liberadas. Pai, eu declaro agora sobre a vida de cada um que todas as promessas do Senhor haverá tempo e vão acontecer uma por uma, em nome de Jesus. Pai, dê a estrutura espiritual, a estrutura emocional, a estrutura física necessária para cada um aqui viver as suas promessas, em nome de Jesus. Nós vamos continuar esse período especial de oração por aqui, de oração, de fé e de milagres, e Deus vai fazer muita coisa na sua história. Até daqui a pouco.